Porque alguns casais brigam e depois transam loucamente. Não existe dicotomia entre o corpo e a mente, entre o corpo e a palavra, entre o psico e o soma, não é mesmo? Quando a gente pensa na relação psicossomática, a gente pode levar em consideração que a dinâmica da briga e depois da transa, né, nesse entre tapas e beijos, é ódio, é desejo, é sonho, é ternura. Um casal que se ama, até mesmo na cama, provoca loucura. Essa loucura que é provocada aqui pelo psico, que altera o soma, ou, né, Tostines, né, pelo esse soma que altera o psico, é, na verdade, nosso mecanismo de defesa para manutenção através de um processo de transferência, de excitação da briga, né? Aqui eu tenho um quadro onde eu estou brigando muito e logo após eu transo. Eu transfiro todos os meus hormônios, todos os meus neurotransmissores que estavam envolvidos, né, no estresse corporal, no estresse emocional, no estresse psicológico, agora aqui para uma transa. Eu transfiro essa excitação fisiológica e também, vamos colocar assim, psicológica, agora para um fato de prazer, né? Tá no mesmo local do cérebro, tá no mesmo circuito, né, de ganho e recompensa. Logo, né, depois de todo o estresse, de todo o boom hormonal da adrenalina, cortisol, e tudo mais ali, testosterona, que esse é o nosso principal, esse tudo mais, eu vou utilizar essa testosterona aqui capengante que eu precisei produzir a partir da briga para, né, manutenção da ereção fálica, para manutenção do falo imaginário do meu desejo, que me faz criar ali uma sacanagem e que me dá o tesão necessário para copular. Essa é a dinâmica mais fisiológica e psicológica, né, psicossomática, as patológicas às vezes, para manter a chama acesa. Quando você, por exemplo, está num relacionamento de muito tempo, e esse relacionamento de muito tempo, às vezes é mantido dentro dessa dinâmica patológica. Às vezes você está num relacionamento curto e vocês já começam, né, naquela relação mais tóxica, né, que para quem vê de fora existe ali, né, esses casalzinho tóxico, eles brigam, mas daqui a pouco eles estão lá se dando vários beijocas na boca. Então, de repente, ali no rally rola, tem aquela briga e o rally rola junto, né, esse entre tapas e beijos. Ele tem toda uma questão, né, esse tapas e beijos tem toda uma questão de uma manutenção fisiológica, que sustenta ali esse psicológico, às vezes no patológico, para poder ser mantido, para que ocorra ali um sequestro da testosterona produzida junto com a adrenalina ali do estresse e o cortisol, para que essa testosterona, tanto no homem quanto na mulher, que sabemos que ambos têm, porém o homem tem muito mais testosterona que a mulher, e a mulher tem bem pouquinho, e combinado com outros hormônios, né, estradiol, progesterona, estrogênio e coisa e tal, mas a testosterona que tá aqui do estresse. E às vezes uma única briguinha que dá ali umas faíscas, e essa briguinha já produz, na verdade, a testosterona necessária para essa fêmea, e
essa testosterona necessária para esse macho, que precisa, na verdade, através desse processo de repetição do entre tapas, para poder dar beijos, entendeu? Esses tapas, que pode ser tanto uma agressão física mesmo, ou mesmo uma agressão verbal e psicológica, mantém, né, patologicamente, vamos colocar assim, essa manutenção desses hormônios para que ocorra ali um processo de copulação doida, né? Que ocorra ali essa loucura na cama. E essa loucura, do ponto de vista, né, relacional, né, conjugal, para quem está vendo de fora, se vê como uma dinâmica tóxica. E o casal, quando cinde, às vezes acusam um ao outro de estar que viveu um relacionamento tóxico, mas não entendendo que por trás às vezes tem uma dinâmica. Gente, não estou falando aqui de violência doméstica, e esse não é o propósito do vídeo, mas é entendendo um pouco o que está por trás, às vezes, desse perigo, né, da testosterona ser produzida, né, e esses outros hormônios sexuais serem produzidos a partir, né, do despertar dessa agressividade fisiológica. Aqui fica realmente uma observação quanto a essa dinâmica fisiológica e quanto no lado mais analítico, a questão de como esse casal, né, se mantém psicologicamente dentro dessa dinâmica mais tóxica, que sempre vai gerar faísca, que sempre vai gerar esse entre tapas e beijos, que no final acaba gerando aqui um sexo uma transa bem doida, uma coisa que realmente é pirado na cama. E o casal se mantém assim, e mesmo que às vezes separados de casa, de país, de local, mas na dinâmica do casal existe uma necessidade, né, de às vezes viver essa relação porco-espinho, né, onde quando um chega muito próximo do outro, os espinhos ali de alguma maneira vão cutucar e como que a relação porco-espinho rola, acontece, como que existe uma perpetuação da espécie dos porco-espinhos. Em um determinado momento, esses espinhos que entram um no outro, na carne um do outro, vai fazer todo um sentido porque vai lhe causar muito tesão, muito prazer. E esse tesão, esse prazer é o que gera ali no cérebro um processo de repetição, um processo de vício, e que no final esse casal ele acaba funcionando dentro dessa dinâmica, porque existe um ganho que eu não diria nem secundário, que seria o ganho primário, que é a manutenção desse tesão, que é a manutenção dessa libido, que ela é produzida dentro desse cenário um pouquinho mais patológico para quem está olhando de fora, mas para quem está vivenciando essa relação, às vezes as neuroestruturas ou mesmo os traços tem uma necessidade ali de estar dentro dessa configuração porco-espinho, entendeu? Dentro dessa dinâmica que às vezes pode estar dentro de um sistema masoquista, às vezes numa compensação sádica, porque todo masoquista, na verdade, tem um sádico dentro de si que é contra si mesmo, e todo sádico, na verdade, tem um masoquista porque sabe que está ferindo o outro e que de alguma maneira aquilo lhe causa prazer ferir o outro, e para que nasça em si uma fisiologia de manutenção, né, desses hormônios sexuais, e isso vai sendo alimentado dentro dessa dinâmica que às vezes já foi assim, sendo neuroconstituído desde lá das primeiras relações, tanto da infância quanto as primeiras relações realmente que esse sujeito foi ter ali, principalmente com a questão na sexualidade. E quando esse casal chega para um tratamento falando assim, a gente briga, e depois transam, e aí você pensa que naquela questão em briga de marido e mulher e ninguém mete a colher. Por que existe nessa frase, né, meio que
parece sábia de um lado e parece meio duvidosa de um outro. É tipo, em briga de marido e mulher, ninguém mexe a colher, porque você não sabe, daqui a pouco eles vão terminar na cama. Aí você se envolveu no lado emocional negativo desse casal, e eles no final estão gozando, inclusive, e você passa a ser uma figura, às vezes até que inimiga, porque você se intrometeu. Então, existe aqui um cuidado, né? Se tu for meter a colher, que você seja uma colher realmente poderosa, porque essa colher tem que dar significantes e significados, né? Quando a gente pensa na questão do homem, da mulher, ou vocês trocam aí para as questões de gêneros, que eu não me afixo nisso, né? Eu não dou atenção para essas questões de gênero, porque cada um se coloca na posição que se acha, né? Porque eu não tenho como achar todo mundo. Então, você se acha numa posição feminina, você é feminina. Se você se acha numa posição masculina, você é masculina. Se você se acha numa posição bi, você é bi. Então, se coloca aí nessa posição e pensa quanto à questão, né, do homem e da mulher, que fica muito mais fácil para eu explicar, que a mulher, ela tá numa figura, né, de representatividade aqui para esse homem, dentro de um significante que a gente chama lacanianamente como objeto A. A mulher é um significante, né, para esse objeto homem. A mulher é um objeto que lhe traz ali uma satisfação parcial e fragmentada, né, porque a ordem do desejo masculino para com o objeto feminino está muito mais ligado numa coisa mais de partes, né, mais fragmentados. Eu me relaciono ali, não me relaciono com aquele corpo inteiro e nem com aquele psiquismo, são partes que são nomeadas, e às vezes essas partes que são nomeadas, que está dentro dessa configuração do desejo, do objeto A aqui, que tem ali, que está ali me dando uma significação, eu coloco ela ali numa determinada posição. E ela aqui, gente, esses trocam os gêneros, e ela aqui me coloca numa posição que é uma posição de significante, não de significado. Aliás, que é de significado e não de significante como ela, né? A mulher, significante. O homem o significado, né? É o que dá significado para esse objeto de desejo da mulher. Então, para que essa mulher, de alguma maneira, adentre no mundo do desejo, da manutenção, desse se despertar aqui da testosterona, às vezes ela está esperando uma posição masculina, né? De lhe colocar ali um significante, né? E ela deu para ele um significado fálico, né, dentro de uma posição de gozo. E isso às vezes causa um choque, né, nos relacionamentos, porque às vezes a mulher está aqui completamente nesse processo mais narcísico, de querer amor, de querer ser amada, e o homem está num processo muito mais anaclítico de se relacionar com o objeto, com partes desse objeto. Eu me relaciono com essa bundona, com essa, sei lá, com essa xoxota, e essa xoxota com essa bunda e com esse olhar principal faz todo um significado aqui, significado aqui para mim numa representação libidinal. E às vezes a mulher está aqui nessa posição mais narcísica, de se projetar em si no homem, querendo aquele desejo do olhar do outro, e ela não se sente desejada no campo de plenitude, né, desse olhar, né, onde ela sente ali que aquele olhar foi um olhar que fomentou a sua libido, que foi um olhar ali que completou, que foi um olhar ali que despertou nela algo que ela precisa dar um significado, tanto que ela coloca ele não como objeto A. O objeto A da mulher seria os filhos, né? E os filhos entram dentro dessa configuração, né? Porque é o amor pleno, é o amor descompromissado, é o amor descompromissado no sentido de não ter troca, tá? Porque o amor, quando a gente pensa do amor
feminino, um amor mais narcísico, é um amor não narcisista, tá, gente? Mas é um amor narcísico, quer dizer assim, é um amor que ele dá um amor querendo algo em troca, no sentido de me deseja, me qualifica, me coloca aí na questão ali desse olhar responsivo e ao mesmo tempo me mantém como sujeito desejante dentro do meu próprio olhar que olhou o seu e se viu no seu desejo para comigo. E isso mantém a mulher ali acesa. Por isso que em alguns casamentos ocorre muita briga quando essa mulher, por exemplo, busca no olhar desse homem esse significado, né, que ela dá para ele fálico, e ele não devolve esse significado para ela nesse campo do desejo, nesse campo da confirmação de, olha, existe aqui, né, o desejo desse olhar do outro. Esse desejo no olhar do outro fica perdido e ela praticamente fica buscando essas posições. Por isso que às vezes um processo de triangulação acontece, porque algo que não foi nomeado por esse... Aí vocês podem trocar também, tá? Algo que não foi nomeado por esse sujeito que tá precisando desse significado, vamos colocar assim, desse significado, tipo, de nomeação, né? Tipo, você quando o homem coloca assim, você é a mãe dos meus filhos, você é a mãe, você é minha mulher, mas você, tipo, não é minha puta, por exemplo. E, de repente, entra alguém e coloca assim, não, você é a mãe dos filhos dele, você é o pai dos filhos dela, e nomeia essas posições, vocês trocam aí as figuras, esse significante aqui, que é a mulher, o A, né, dentro dessa configuração do desejo, ela fica numa questão pulsional mais enfraquecida, desse significante, né, vamos colocar assim, dentro da cabeça dela, porque ela não está se relacionando anacliticamente, ela não está se relacionando com objetos fragmentados daquele sujeito, exceto em configurações que a gente já sabe que tem a ver com a testosterona. Se eu tenho um cérebro muito mais e um fisiológico com muito mais testosterona, eu também posso ter uma relação anaclítica, entendeu? E que onde eu vou realmente me relacionar com o falo do homem, e esse falo vai fazer um significado aqui para mim, e que vai me dar todo um significante ali no sentido mais psicológico, vamos colocar assim, mais analítico. Mas quando eu tô com esse cara aqui, ó, ou com essa mulher, não importa, vocês trocam, num campo de desejo X, e eu tô cobrando uma figura A ali de posicionamento, esse cara tá me colocando dentro da configuração dele, mais anaclítica, mais objetal, mais fragmentada, e tem ali uma relação objetal praticamente, não no sentido perverso, mas no sentido de realmente eu me relaciono com essa pessoa porque ela representa, ela significa, né, o significante, isso para mim significa uma mulher gostosa, significa uma mulher inteligente, significa uma bunda boa, vamos colocar assim, uma xoxota, não importa. No que essa pessoa se aficionou, significa uma boca que faz um boquete maravilhoso, não importa. E quando essa boca, esse boquete, esse olhar invade a cena, essa pessoa praticamente fica capturada naquele foco, porque anaclítico. A mulher, ela já vai para um ponto que é muito mais, vamos colocar assim, né, que vai pegar essa questão mais narcísica, do ponto de vista da amorosidade, e vai colocar, né, o símbolo afetivo e emocional. Isso alguns homens também fazem, tá, gente? Depende muito do traço. Se você tem muita oralidade, você coloca aqui, esse homem vai fazer uma função muito mais narcísica, muito mais de amor, muito mais cobrando às vezes esse amor, às vezes até romântico, entendeu? Hoje em dia a gente já
tá desconstruindo a questão do amor romântico, mas ainda existe bastante. E quando a gente pensa nessas relações de briga, né, de conflito, às vezes a questão tá justamente aqui. Eu tenho um objeto A que tem um desejo, que está sendo colocado ali como significante. Eu tenho um objeto B, que seria o homem dentro de uma posição mais analítica, que me coloca como objeto A, mulher, dentro de significante, não dentro de significado. E a mulher coloca o objeto B como significado, pois é um objeto detentor fálico. Existe sim ainda um pensamento voltado para as questões fálicas freudianas, mas não no sentido de fala como pênis, mas fala como uma posição do desejo. Existe muitas mulheres que são fálicas também, que têm falos enormes. E aí é onde você pensa essa relação mais analítica em relação à mulher nas trocas de figura e de gênero. Ok? Porém, aqui existe sim essa faísca, né? Que a gente pode pensar esse lugar, porque que brigo e logo que brigo transo. E transo muito gostoso depois dessa briga. Existe tanta questão, né? Do psicossoma, como não há essa dicotomia, porque o corpo e a mente estão trabalhando juntos, justamente para manter esse desejo. Porque às vezes esse casal ou já passaram por muitos desgastes, ou eles já vieram desde o namoro dentro de uma constituição de paixão, ciúmes, briga, possessividade, e de repente essa paixão, esse ciúme, essa briga, com o passar dos anos, foram sendo transformadas em brigas cotidianas que acabam, né, tipo falta de grana, ou bagunça, ou um pensa de um jeito, outro pensa do outro, um gosta de fazenda, outro gosta de mato, aliás, gosta de mar, o outro gosta de vamos falar, esporte radical, o outro, no máximo, um tango, entendeu? Então, assim, as pessoas às vezes se relacionam com as diferenças umas das outras, e quando você se relaciona muito com as diferenças, pode ser que essas diferenças elas acabam criando conflitos. Mas quando a gente pensa na questão da psicanálise e do inconsciente, a gente também tem que levar em consideração que existe uma dinâmica, né? Tanto do desejo, que aí você fala assim, homem e mulher, não é diferença entre homem e mulher, existe uma diferenciação, vamos colocar assim, inconsciente de significantes e significados, e cada posição que cada objeto está, ela vai representar que uma dor, um atrito, ou vai entrar dentro desse recurso. Essa dor, esse atrito, pode justamente estar nesta configuração que a gente não pode deixar de considerar. Isso não importa se a mente é XY ou se é XX, mas a configuração, vamos colocar assim, desses traços psicológicos versus a quantidade de hormônios que neuroinfluenciou o desenvolvimento desse cérebro. E aí, quando você pensa nessas questões mais voltada mesmo para a questão fisiológica versus o psicológico, você começa a perceber que existe ali um determinado tipo de padrão. E esse padrão, ele vai ditar ali um tipo de comportamento. E quando a gente pensa na figura mais feminina, e você não coloca, não precisa ser homem ou mulher, tem homens que têm uma configuração mental muito mais voltada para a questão, vamos colocar assim, do objeto A, que seria o significante, né, lacaniano, onde ele tem ali quase que uma função fetichista em relação ao desejo do outro. E essa relação fetichista, ela tem muito a ver com essa configuração desse objeto B aqui, que seria o homem dentro de uma posição mais anaclítica, que ele vai fazer uma relação fragmentada com essa mulher, ou com essa função de mulher, ou quem está fazendo função, ou sei lá, gente, vocês pensem aí quanto à questão dos gêneros. Mas esse objeto B ele vai fazer uma relação com esse objeto, com esse azinho. Esse azinho, ele vai dar ali para esse cara uma liga, que é essa liga da testosterona, que é essa liga
da manutenção do desejo, que é essa liga, que coloca ele dentro desse processo que ele já foi neuroconstituído desde da fase de amamentação, das relações ali que ele teve ali de peito bom ou não, com o primeiro objeto amado, que é a mãe, e ele vai fragmentando isso, e o inconsciente vai sendo marcado, né? Existiu ali um peito, um olhar, e ao mesmo tempo uma satisfação fisiológica de uma necessidade realmente orgânica, de um alimentar, mas às vezes esse alimentar veio também carregado que a gente sabe, de muito afeto, e isso vai neuroconstituindo esse sujeito. Esse sujeito, num campo de desejo mais lá pra frente, vai devolver pra gente dentro dessa mesma configuração de relação objetal. Por isso que algumas pessoas até defendem essa ideia, porque que o homem ele sempre procura uma mulher, uma mãe, né, que seria a mãe dos filhos dele, procura a mulher, a mãe, a puta. Por quê? A mulher, a mãe, a puta, ela faz uma função de manutenção, né? Para que esse azinho aqui tenha um significante mental para essa função anaclítica dele da relação com partes, né, desse objeto amado, que ele vai se aficionar, e que ali ele vai desenvolver uma paixão, vai desenvolver um fascínio, vai desenvolver ali realmente um amor àquele objeto, que tem muito a ver com o amor que ele desenvolveu, inclusive pelos objetos, primeiro objeto, que são os objetos familiares. Quando a gente pensa na questão, por exemplo, dos traços de caráter rígido, que faz todo esse processo de triangulação. Quando você não tem rigidez quase nada, você vai fazer as outras relações que tem a ver ali com a oralidade, que tem a ver ali com a troca fusional, que tem a ver ali com esse peito bom kleiniano. E que quando você sai dessa posição, entendeu? Onde você, de alguma maneira, não consegue criar essa manutenção desse desejo, quando você, no olhar, não se sustenta, esse azinho aqui de significante lacaniano, que é a mulher que vai buscar um significado fálico no homem, às vezes um significado fálico no falo mesmo, que às vezes a mulher é uma mulher muito fálica, e ela busca nesse falo uma completude orgástica, no sentido mesmo inconsciente de associação, de identificação, e no momento que ela precisa ser nomeada a uma posição, e quando ela não consegue essas nomeações dessas posições, ela triangula, porque ela está buscando essas funções que é dada para esse significante no campo do desejo dela, para que ela se sinta desejada. E o homem faz o inverso, ele precisa que alguém dê essa manutenção do ego, né? Ego, aí você coloca aqui, dentro desse ego, ele também tem aqui um afeto muito grande, ele tem também aqui as emoções, ele precisa de confirmações, ele precisa se perceber nesse olhar, né? Vamos colocar assim, maternal, amado. Tem um texto do Freud que fala sobre ternura e sedução, que tem bem a ver aqui com esse tema. Esse ternura e sedução, ele fala que, na verdade, a ternura, ela vem muito mais do amor romântico. E como a gente está nesse processo, né, de desmame do amor romântico, a gente precisa nomear a ternura em um outro lugar. E a ternura em outro lugar, para mim, entra bem nessa questão da feminilidade. E o homem se colocar numa posição de realmente buscar uma virilidade, seja ele, às vezes, até num ato de imposição, mas não de agressão, entendeu? E que essa imposição, né, também da masculinidade, onde ele realmente consiga se perceber como objeto B lá do significado, né, e não como um significante azinho, que ele consiga perceber que ele também tem uma função importantíssima para a manutenção do desejo dessa mulher. Entendeu? E quando ele não consegue, de alguma maneira, mostrar para essa mulher que ela tem ali as suas nomeações, né? Que a mulher precisa ter essa nomeação. Não é que ela precisa ser chamada de puta, nem que ela precisa ser chamada, você é o amor da minha vida, você é a mais linda. A mulher precisa de um reconhecimento. E quando ela se sente reconhecida, ela se sente valorizada dentro desse reconhecimento,
ocorre automaticamente, tanto, vamos colocar assim, na questão da autoestima, da autoimagem dessa mulher, uma confirmação de que ela é um objeto desejável. E quando ela se sente um objeto desejável, às vezes, olha só, quando ela tá aqui nesse conflito entre tapas e beijos, esse homem meio que desautoriza esse lugar e meio que eles brigam, né? E sem entender, né? Tipo, colocando essa coisa realmente. Vênus e Marte, que existem, que são de planetas diferentes, e mulheres são de Vênus, homens são de Marte, alguma coisa assim. Mas isso, na verdade, prova que realmente existe uma dinâmica inconsciente e que também tem processos fisiológicos aqui muito diferentes, se a gente parar para pensar. O processo fisiológico diferente aqui é justamente, olha só, a manutenção dos hormônios sexuais e dos hormônios que diferencia um do outro, entendeu? Os hormônios femininos vai pedir um nível X de testosterona e outros hormônios. Os hormônios masculinos vai pedir um nível muito mais elevado de testosterona, por isso que você vê muito mais agressividade no homem, e eles buscam, às vezes, até em processos de discussão, de ciúmes, de além de insegurança, aquele tete a tete, de repente eles estão brigando, de repente eles estão transando, de repente está nesse entre tapas e beijos, porque existe, além de um choque aqui do soma, né, vamos colocar assim, desse corpo, existe um choque da palavra que inaugurou esse corpo. Essa palavra que inaugurou esse corpo, na verdade, tem a ver com essas posições, vamos colocar aqui lacanianas, né, desses objetos de significante e significado que cada um tem. Não que um seja mais emocional, outro... não é nada disso, porque as emoções e os afetos têm muito mais a ver com os traços. Quando você tem um traço mais oral, você, seja homem ou mulher, você é mais emocional, mais sensível. Quando você tem lá as suas gordurinhas, quando você tem lá a sua oralidade da falta, às vezes você é um magrelão, mas tem aquele forame aqui na região external, você já sabe que você, por exemplo, é uma pessoa mais sensível. E normalmente sensibilidade, emoção e ser mais emocional tem muito mais a ver com o traço de caráter oral e as suas manifestações junto e combinações junto com outros traços, que aí traz um rebuliço. Às vezes esse casal aqui que briga bastante são casais bem masoca com oral, que eles aguentam injúrias um do outro, mas o emocional tá aqui com pouca estruturação, porque se eu tenho bastante oralidade, eu também tenho bastante emocional, eu tenho bastante, né, sensações, eu tô muito mais voltada para o mundo das sensações, para o mundo dos sentimentos, do sentir. E se eu tenho um masoquista aqui, eu também tenho essa coisa de aguentar muito esse sentir e dar novos significados para esse sentimento, para essas sensações, quando algo parece que me fugiu ou que fez eu entrar na minha dor existencial. Se eu tenho aqui, se eu tô brigando muito, significa assim que casais que brigam muito, eles têm uma necessidade de uma certa manutenção dessa dor que busca esse recurso hormonal, mas também tem uma estrutura que às vezes pode estar voltado com a setinha pro oral com masoquista e que vai buscando ali essas significações e vai se ali numa psicossomática, se neurosustentando, às vezes ficam anos juntos dentro dessa configuração mais tóxica, que é a que a gente lembra lá, família Adams. E para poder sair disso, gente, para poder estar dentro mais dos recursos, é necessário entender que existe uma dinâmica fisiológica. E essa dinâmica fisiológica, o que ela pede? Ela pede que você, de alguma maneira, se neurosustente nesse fisiológico, para que o seu fisiológico, na verdade, faça a manutenção desse psicológico. Então, esse fisiológico aqui tratado nas questões hormonais, às vezes
dentro de exercícios físicos específicos, entendeu? Para o seu traço psicológico, você vai, de alguma maneira, neurosustentando aí questões e dentro da psicoterapia você vai trabalhando os conflitos. Por que que essa palavra do outro me invade tanto a ponto de mudar a minha fisiologia e me levar a um estresse e uma alteração hormonal que me conduz a um processo aqui, ó, vamos colocar assim, né, de neuroplasticidade de defesa para usar os recursos hormonais da briga, né, os recursos fisiológicos, né, produzidos pelos hormônios da briga e os neurotransmissores, para ser colocada aqui no processo de transferência de excitação. E essa excitação vai entrar num lugar de gozo. E isso acaba indo por um ciclo vicioso, porque a gente já sabe que lá no nosso cérebro a gente tem ali um mecanismo, né, de recompensa, né? Então, onde você vai atiçar as recompensas, você teve uma briga, você teve uma perda, mas tem uma recompensa. É como a produção da endorfina, né? Quando você, por exemplo, se machuca, o seu corpo, e é um machucado grave, às vezes se corta, o seu corpo vai produzir dopamina, vai produzir endorfina para sanar aquela dor, e praticamente aquelas pessoas que se cortam ali, que ficam naquela compulsão, que tem ali um perfil às vezes mais borderline, mais bipolar, elas aprenderam a buscar um recurso fisiológico da endorfina e da dopamina, né, neuroquímica cerebral, causando pequenos ferimentos, causando briga, causando violência, às vezes colocando em situações de perigo, justamente para buscar, através do sequestro de um evento comportamental agressivo, para ter esse ganho secundário num lugar onde ele causa prazer. E isso causa um vício. E dentro dos casais, essa dinâmica vai sendo mantida justamente porque brigo, né, entre tapas, eu ganho beijos. Eu tenho uma ordem do desejo que vira um sonho e uma ternura, e que de repente vira uma loucura na cama. E isso vai realmente configurando um casal que, para quem olha de fora, fala assim: nossa, esse casal é um casal tóxico, é um casal doido. Na verdade, é um casal neuroquimicamente sustentado através desse tipo de comportamento. E para mudar isso, tem que mudar a neuroquímica. Para mudar isso, tem que fazer tanto exercício, suplementação, ver como é que tá essa flora intestinal, ver como estão as vitaminas, e principalmente exercícios de membros inferiores, gente, para manutenção da testosterona. Quando você tá brigando demais, significa assim que vocês às vezes estão passaram a vida inteira assim brigando, mas agora mais velho estão brigando mais ainda. Porque quanto mais velho, mais decadência fisiológica, quanto as questões desses hormônios também. E quanto mais necessidade de briga, mais necessidade de afronto psicológico, para ver se esse psicológico sequestra essa testosterona. Para resolver exercícios, é só uma dica, tá? Exercícios de membros inferiores, dança, tudo que mexe os membros inferiores. Quanto mais você exercitar membros inferiores, mais testosterona você vai produzindo. Tanto você que é XX, que já tem pouquinho, quanto o XY, que às vezes pode estar entrando no processo de andropausa. Se estiver entrando no processo de andropausa, há uma estrogenização desse sangue, às vezes. E esse cara, dependendo da dieta, se tem uma dieta com muito grão, muito milho, muito feijão, vai tender a ficar mais emocional. Você vê assim, o cara antes que era lá super mochão, de repente tá super emocional, chorão. Tem vários sintomas fisiológicos que mostram que esse sujeito tá num processo de andropausa estrogenado. E se ele tiver num processo de andropausa estrogenado, vai brigar mais com você ainda. Por quê? Vocês vão entrar num conflito, né? Vamos colocar assim, realmente fisiológico. Vocês vão entrar num conflito hormonal, onde você já está com uma escassez de progesterona, de estradiol, de testosterona, e ele tá com uma diminuição gigantesca, às vezes, de testosterona, justamente porque às vezes está já na andropausa,
com dieta, estrogenando esse sangue e deixando esse cara muito mais emocional, muito mais apto à briga. Olha só que engraçado, porque diz que a testosterona gera agressividade quando está em excesso, mas quando ela está em equilíbrio, ela vai gerar um homem com as características masculinas que vão te colocar dentro da sua feminilidade, ele cobrar ali, na verdade, uma resposta às vezes àquele nível de testosterona que ele tem, que vai lhe gerar também, lhe conferir uma certa virilidade. E essa testosterona também vai lhe conferir o quê? Um bom físico. Quanto mais testosterona circulante tem dentro do organismo de uma maneira adequada, mais esse cara vai estar com o corpo mais arrumado, vai num processo de emagrecimento. A testosterona ajuda, inclusive, a mulher a perder aquela barriga da menopausa, quando ela regula progesterona, estradiol e testosterona. Ela perde, inclusive, um pouco daquele bucho que foi adquirido devido ao descontrole tanto da progesterona quanto do estrogênio. E quando você regula isso, você fica com a sexualidade muito mais ativa. E se você tá com a testosterona ok, mais para cima do que para baixo, você vai estar sempre com uma libido maior. Você vai estar sempre com o fisiológico provocando o seu psicológico, ou às vezes até que situações psicológicas vão atiçar o seu fisiológico para que você copule, sem precisar, por exemplo, brigar para conseguir num nível de, vamos assim, de uma miséria de briga, né? A testosterona que você precisa e a testosterona que ele precisa também. Fica aí minha observação.